Agora aqui na letra D a gente começa fatorando todos que estão aqui dentro, já fatoramos nos outros, tá? Então vamos só deixar aqui do lado, ó, fatorar o 8 dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2 e dá por 2, que dá 1. Ainda é raiz quadrada aqui, nós vamos pegar esse de 2 em 2, tá? Aqui o 12 a gente vai fatorar, vamos fatorar o 12 e vai dar por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3 e dá por 3, que dá 1. Certo? Esse aqui não vamos pegar nada ainda porque está raiz cúbica, tá? E aqui raiz quarta do 4. Vamos fatorar o 4 só por descarga de consciência, que dá por 2 e dá 2, dá por 2 e dá 1. Agora, olha só, o que vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos aplicar a distributiva aqui, ó, tá? Vai ser raiz de 8 dividido por raiz de 2, raiz cúbica de 12 dividido por raiz de 2 e raiz quarta do 4 dividido por raiz de 2. Vou colocar aqui assim, ó. Vai ficar raiz de 8 dividido pela raiz de 2. Vou colocar assim. Mais raiz cúbica de 12 dividido por raiz quadrada de 2, certo? E mais raiz quarta do 4 dividido pela raiz quadrada do 2. Aqui nessa primeira eu consigo fazer o seguinte, lá o 8 a gente já fatorou e já vimos que dá para fazer o seguinte, da raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 sobre a raiz de 2, tá? Só na primeira parte estou fazendo, aqui vamos deixar para depois. E aqui eu consigo tirar da raiz esse 2, tá? Esse 2 aqui, que daí vai cortar e daí vamos ter o seguinte, vai ficar 2 raiz de 2 sobre a raiz de 2. E daí a gente consegue ainda simplificar essa raiz de 2 com essa aqui embaixo. Por fim, vai sobrar só o 2, tá? Aqui essa outra parte eu fiquei com a raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes 3, que é o 12 que eu fatorei, tá? Tudo isso sobre a raiz de 2. Mas aqui eu tenho a raiz quarta de 2 elevado a 2 sobre a raiz de 2. E agora nós vamos fazer alguns esquemas aqui, tá? Primeira coisa, aqui vamos colocar um mais, tá? Aqui eu vou separar os números que estão dentro das raízes, tá? Então vai ficar assim, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes outra raiz cúbica de 3, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar só essa aqui que tem o 2 para fazer com o de baixo, tá? Olha só, vai ficar assim, mais... Aqui eu já consigo fazer, eu consigo aqui, ó, fazer 2, vou transformar em expoente fracionário, tá? Então vai ficar 2 elevado a 2 quartos sobre 2 elevado a 1 meio. E aqui o que acontece é que se a gente analisar 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio, então eu posso simplificar essa parte e aqui eu já fico com 1, tá? Porque um número igual em cima, né? Numerador igual ao denominador, vai dar 1. Certo? E aqui no meio que é um pouquinho mais complexo, mas a gente faz. Vai ficar 2 elevado a 2 terços, tá? Como está dividido aqui por raiz de 2, eu vou colocar assim, sobre 2 na 1 meio, tá? E isso tudo está multiplicando a raiz cúbica de 3. Vamos continuar aqui do lado, tá? Só essa parte do meio aqui, porque eu já vou fazer 2 mais 1, tá? 2 mais 1 vai dar 3. Mas, aí aqui eu faço 2 elevado a 2 terços. Como está divididos, eu tenho que diminuir os expoentes. Então, menos 1 meio, tá? Que multiplica a raiz cúbica de 3. E agora eu resolvo isso aqui. Vai ficar 3 mais 2, MMC entre 3 e 2 é 6. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Coloca 4. Menos 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1 é 3 também. E daí eu tenho vezes a raiz cúbica de 3. Tá, e agora, professor? Agora eu faço assim, vai ficar 3 mais 2, 4 menos 3 dá 1, então é 1 sexto. 1 sexto vezes a raiz cúbica de 3. O
Que mais? Agora é o seguinte, eu vou voltar esse aqui para raiz. Vai ficar 3 mais raiz sexta de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Aqui existe uma propriedade que diz o seguinte: se eu multiplicar o índice da raiz por um número, eu posso elevar aqui dentro da raiz, o número que está dentro da raiz, pelo mesmo número, tá? Então eu vou elevar a 2. Por que eu vou fazer isso? Para poder ficar as raízes aqui, os índices iguais e depois multiplicar. Vamos fazer, vai ficar assim: 3 mais raiz sexta de 2 vezes, e agora eu multipliquei aqui, ó, vai ficar 3 vezes 2, raiz sexta de 3 elevado a 2, que é 9. 9. Pronto. E agora, o que tu faz? Agora tu multiplica, porque os índices são iguais, tu pode multiplicar. Então vai ficar 3 mais raiz sexta, 2 vezes 9, 18. Raiz sexta de 18. Essa aqui é a resposta final. Essa letra D realmente é um pouquinho mais complicada, tá? Mas está resolvida. Então, feito. Um abraço para vocês e até a próxima. O céu resplandece.